Falando sério, vamos falar sobre poderio militar. O mundo está sempre mudando, mas tem uma coisa que não muda nunca: a importância do poder militar. Nos últimos anos, as grandes potências têm gastado bilhões, sim, com B de Brasil, de dólares em armas, treinamento e tecnologias de última geração. É drone para todo lado, míssil que não acaba mais, tanque de guerra que parece até robô gigante. É de arrepiar, mas afinal, quem manda no pedaço? Quais são os países que deixam o resto do mundo tremendo na base só de respirar fundo? Neste vídeo, vamos mostrar para vocês as 10 maiores potências militares do mundo. E no topo do ranking, adivinhem só quem está? Os Estados Unidos. Meus amigos, quando o assunto é força militar, os caras não estão para brincadeira. Com um orçamento militar que passa dos 700 bilhões de dólares por ano, dava para comprar o Brasil inteiro e ainda sobrava troco. Os Eleciquiwa investem mais em defesa do que os outros 9 países da lista juntos. É dinheiro para dar, vender e emprestar. E não é só dinheiro, não. Os Estados Unidos também têm o maior exército do mundo em número de soldados, com mais de 1.300.000 soldados na ativa. É gente para formar um país. E não pensem que é qualquer um que entra, não. Estamos falando de um exército super treinado e equipado com o que há de mais moderno em termos de armas. Falando em moderno, a Força Aérea Americana não tem para ninguém. Com caças F-35, bombardeiros B-2 Spirit, drones MQ-9 Reaper. É tecnologia de ponta que não acaba mais. Sem falar na Marinha, é claro, que tem 11 porta-aviões nucleares. Meus amigos, os EUA dominam os mares e os céus, mas ainda tem mais. Os Estados Unidos também são os líderes em desenvolvimento de novas tecnologias militares, com programas espaciais e inteligência artificial avançada. Ou seja, além de tudo, eles ainda estão um passo à frente na corrida armamentista. Meus amigos, no quesito poderio militar, os Estados Unidos continuam sendo os reis da cocada preta. E em segundo lugar, temos a terra da vodka, do frio e do Putin, a Rússia. Meus amigos, quando o assunto é poderio militar, a Rússia não fica para trás, não. Com um histórico militar de dar inveja e medo em muito país por aí, a Rússia continua sendo uma das maiores potências militares do mundo. E o que dizer do arsenal nuclear russo? É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Eles têm o maior estoque de armas nucleares do mundo, com mais de 6.000 ogivas nucleares. Meus amigos, se a Terceira Guerra Mundial começar, é bom estar do lado deles. Mas não é só de bomba atômica que vive o exército russo. Eles também têm um dos maiores exércitos do mundo em número de soldados, com mais de 1 milhão de soldados na ativa. E não pensem que é moleza entrar para o exército russo, não. Os russos são conhecidos pela sua disciplina, resistência e por serem feras em combate. E por falar em fera, a Rússia tem muita experiência em conflitos, já que participou de várias guerras e intervenções militares ao longo da sua história. E essa experiência faz toda a diferença na hora do vamos ver. Seja na Chechênia, na Geórgia, na Síria ou na Ucrânia, a Rússia mostrou que não está para brincadeira quando o assunto é defender seus interesses. E em terceiro lugar, subindo no ranking mais rápido que foguete chinês, temos a China. O gigante asiático, famoso pela sua cultura milenar e pela sua capacidade de produção em massa, também está se tornando uma potência militar de respeito. E quando a gente fala que a China está crescendo, é bom o mundo ficar esperto. Nos últimos anos, o país tem investido pesado no seu exército, comprando equipamentos modernos e desenvolvendo suas próprias tecnologias. E os resultados já estão aparecendo. Com mais de 2 milhões de soldados na ativa, o Exército de Libertação Popular, que nome chique, hein? É o maior exército do mundo em número de soldados. E não pensem que é só quantidade, não. A China também tem investido em qualidade, com soldados altamente treinados e equipados com armas modernas. E a Marinha Chinesa?
Essa está crescendo mais rápido que bambuzal. A China já tem 2 porta-aviões em operação e está construindo mais. E não são quaisquer porta-aviões, não. São navios de guerra enormes e equipados com tecnologia de ponta. Ou seja, a China está expandindo sua presença nos mares e mostrando que não está para brincadeira, quando o assunto é defender seus interesses no mar da China Meridional e em outras áreas estratégicas. E em quarto lugar, com um exército gigantesco e um apetite por poder cada vez maior, temos a Índia. O país, que já foi colônia britânica, agora está mostrando para o mundo que também pode ser um jogador de peso no cenário internacional. Com mais de 1.400.000 soldados na ativa, o exército indiano é o 2º maior do mundo em número de soldados. E os indianos não estão para brincadeira. Eles têm um arsenal enorme, com milhares de tanques de guerra, aviões de combate e helicópteros de ataque. E por falar em arsenal, a Índia também tem armas nucleares. Meus amigos, o país faz parte do Clube Atômico desde 1974 e não tem medo de mostrar que tem dentes afiados. A Índia e o Paquistão, vizinhos e rivais históricos, já travaram algumas guerras e o risco de um novo conflito, agora com armas nucleares, é uma preocupação constante na região. Mas não é só de guerra que vive a Índia. O país também tem investido pesado em tecnologia militar, desenvolvendo seus próprios mísseis, satélites espiões e sistemas de defesa antimísseis. Ou seja, a Índia está se tornando um jogador completo no jogo do poder. E em quinto lugar, com uma história militar complexa e uma política pacifista que, vamos combinar, né, é meio controversa, temos o Japão. O país, que já foi um dos maiores impérios militares do mundo, agora aposta em uma postura mais defensiva, mas nem por isso menos poderosa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma constituição pacifista que limita o uso de suas forças armadas. Mas, com a crescente influência da China na região e as ameaças da Coreia do Norte, o Japão tem reinterpretado essa constituição e investido cada vez mais em sua defesa. E não pensem que os japoneses estão de brincadeira, não. As Forças de Autodefesa do Japão, que nome chique para o exército, né? São altamente treinadas e equipadas com tecnologia de ponta. E por falar em tecnologia, o Japão é um dos países mais avançados do mundo nesse quesito. Os japoneses investem pesado em pesquisa e desenvolvimento militar, com foco em áreas como cibersegurança, inteligência artificial e veículos não tripulados. Ou seja, o Japão pode até ter uma política pacifista, mas está pronto para defender seus interesses com unhas e dentes, ou melhor, com drones e mísseis. E em sexto lugar, vivendo sob constante ameaça do vizinho imprevisível do norte, temos a Coreia do Sul. O país, que já passou por guerras e tensões, sabe bem da importância de ter um exército forte e preparado para qualquer coisa. E os sul-coreanos não estão para brincadeira, não. Com mais de 600.000 soldados ativos, o exército sul-coreano é um dos maiores e mais bem equipados do mundo. E por falar em equipamento, a Coreia do Sul investe pesado em tecnologia militar, com tanques de guerra de última geração, caças F-35, os mesmos dos Estados Unidos, e mísseis balísticos com alcance para atingir qualquer ponto da Coreia do Norte. E por falar na Coreia do Norte, a relação entre os dois países é, digamos, complicada. A Península Coreana está dividida desde a Guerra da Coreia, 1950-1953, e desde então os dois países vivem em um estado de armistício, que é como um quase paz, sabe? Mas com um vizinho imprevisível e com um arsenal nuclear considerável, a Coreia do Sul não pode baixar a guarda. E os sul-coreanos sabem disso. Por isso, eles investem pesado em treinamento militar, realizando exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e outros países aliados. Meus amigos, a Coreia do Sul está pronta para defender sua soberania a qualquer custo.
E em sétimo lugar, com um quê de elegância e um histórico militar de dar inveja, temos a França. O país, conhecido pela culinária, moda e cultura, também é uma potência militar de respeito, com um exército moderno e uma presença global significativa. E não pensem que os franceses estão para brincadeira, não. Com mais de 200 mil soldados ativos, a França tem o maior exército da União Europeia. E por falar em União Europeia, a França é um dos membros fundadores da OTAN e tem um papel importante na segurança do continente europeu. E a França não se limita à Europa, não. O país tem bases militares espalhadas pelo mundo, principalmente na África, onde mantém uma forte presença militar desde a época colonial. E por falar em época colonial, a França já foi um dos maiores impérios coloniais do mundo, com colônias na América do Norte, África, Ásia e Oceania. E essa experiência colonial se reflete na capacidade militar da França, que tem um histórico de intervenções militares em diversas partes do mundo, como na Costa do Marfim, no Mali e na Líbia. Ou seja, a França é uma potência militar com alcance global e não tem medo de usar sua força para defender seus interesses. E em oitavo lugar, com um passado glorioso e uma força militar que ainda impõe respeito, temos o Reino Unido. O país, que já foi o maior império da história, ainda mantém um exército poderoso e uma presença global significativa. E não pensem que os britânicos estão para brincadeira, não. Com mais de 150 mil soldados ativos, o Reino Unido tem um dos exércitos mais bem treinados e equipados do mundo. E por falar em equipamento, o Reino Unido investe pesado em tecnologia militar, com caças Eurofighter Typhoon, navios de guerra Type 45 Destroyer e submarinos nucleares da classe Vanguard. E por falar em submarinos nucleares, o Reino Unido é um dos poucos países do mundo que possuem armas nucleares. E os britânicos não fazem questão de esconder isso, não. Eles deixam claro que estão dispostos a usar todo o seu poderio militar para defender seus interesses. E os interesses do Reino Unido são globais. O país faz parte da OTAN, tem uma relação especial com os Estados Unidos e ainda mantém laços estreitos com suas antigas colônias, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, o Reino Unido ainda é um jogador importante no cenário internacional e não pode ser subestimado. E em nono lugar, com um pé na Europa e outro no Oriente Médio, temos a Turquia. O país, que já foi o centro do Império Otomano, agora busca retomar sua antiga glória e se consolidar como uma potência regional. E os turcos não estão para brincadeira, não. Com mais de 400 mil soldados ativos, a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN, perdendo só para os Estados Unidos. E a Turquia não tem medo de usar seu exército, não. O país está envolvido em diversos conflitos na região, como na Síria, no Iraque e na Líbia. E a Turquia não se limita à intervenção militar, não. O país também tem investido pesado na indústria bélica, desenvolvendo seus próprios drones, tanques de guerra e mísseis. E os resultados já estão aparecendo. Os drones turcos, por exemplo, têm sido usados com sucesso em diversos conflitos e são considerados uns dos melhores do mundo. E a Turquia não pretende parar por aí, não. O país tem planos ambiciosos de se tornar uma potência militar global, com capacidade de projetar poder em qualquer parte do mundo. Meus amigos, a Turquia está de olho no futuro e não vai medir esforços para alcançar seus objetivos. E fechando o nosso Top 10, com uma história complexa e um poderio militar que muitos preferem ignorar, temos a Alemanha. O país, que já foi o epicentro de 2 guerras mundiais, agora adota uma postura mais pacifista, mas nem por isso menos poderosa. E não pensem que os alemães esqueceram como se faz uma guerra, não. Com mais de 180 mil soldados ativos, a Alemanha tem um dos exércitos mais bem equipados e treinados da Europa. E por falar em equipamento, a Alemanha é um dos maiores produtores de armas do mundo, com empresas como a Rheinmetall e a ThyssenKrupp,
exportando tanques, submarinos e outras armas para diversos países. Mas, apesar de todo esse poderio militar, a Alemanha reluta em usá-lo. O país tem um passado sombrio de guerras e atrocidades, o que o torna relutante em se envolver em conflitos armados. Mas, com a crescente instabilidade na Europa, a Alemanha tem sido pressionada a assumir um papel mais ativo na segurança do continente. E a Alemanha tem respondido a essa pressão, ainda que de forma gradual. O país tem aumentado seus gastos militares, participado de missões de paz da ONU e enviado tropas para o exterior em apoio à OTAN. Ou seja, a Alemanha está, aos poucos, se reposicionando como uma potência militar, mas sempre com cautela e responsabilidade. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo mundo do poderio militar? Deu para ver que a coisa não é tão simples quanto parece, né? Meus amigos, o mundo real é muito mais complicado do que nos filmes de Hollywood. Essas foram as 10 maiores potências militares do mundo em 2024. Cada uma com suas características. Essas nações moldam o equilíbrio de poder no planeta, prontas para defender seus interesses a qualquer momento, seja na diplomacia, seja com um arsenal de deixar qualquer um de queixo caído. E você, o que achou da lista? Qual dessas potências mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre história, geopolítica e outras curiosidades do mundo. Valeu, galera. Até a próxima.